Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento da editora Pipoca Nanquim, o primeiro quadrinho, sim, o primeiro quadrinho que não é mangá, que vem no formato capa cartão. E o material esse daqui, Copra Round 1, tá? Ou Round 1, como ficou aqui no Brasil. Já saiu o volume 2 numa nova proposta também da editora Pipoca Nanquim, que além de lançar o material em capa cartão, lançam logo os encadernados volume 1 e 2 de uma vez. Atualmente esse material nos Estados Unidos está no volume 5 e, em teoria, talvez acabe no volume 6. Para o ano que vem, a editora Pipoca Nanquim promete continuar publicando os materiais até sua conclusão. Copra custa R$ 49,90 cada volume. Não sei se ainda existe alguma promoção daquelas de compra casada. Durante a pré-venda, se você comprasse o volume 1 e 2, tinha aqueles tradicionais 30% de desconto, e aí o valor saiu bem em conta. O material tem capa cartão com um acabamento bem legal, tá? Aqui dentro nós temos Deixa eu confirmar aqui quantas páginas tem aqui para vocês. Nós temos em torno de 162 páginas de quadrinho, tá? Com papel couché, totalmente coloridas as páginas, trazendo um encadernado totalmente similar a um encadernado desses de quadrinho americano que a própria editora Panini publica. Tá? Esse material é publicado pela editora Image, só que, na verdade, não é uma publicação da editora. Esse material é um material totalmente independente, escrito e desenhado por Michel Fif, que faz, sim, uma grande homenagem, na verdade, faz sua versão de um quadrinho de super-heróis. Esse material teve uma boa vendagem, teve algum sucesso, tá? E aí a editora Image fez uma parceria com ele e eles lançam a versão encadernada. Michel Fif continua lançando seus materiais de maneira independente, porém existe a versão encadernada depois dos capítulos, publicada pela editora Image. Aqui nós temos uma história que está parcialmente fechada, tá? É um arco fechado de histórias. E vamos lá. Pipoca Nanquim criou uma grande expectativa em cima do material. É normal, o material é deles, eles estão empolgados. Eu realmente acredito que eles achem que esse é o melhor quadrinho de super-heróis que esteja sendo publicado. Não duvido, não, tá? Mas a gente tem que ter alguns filtros de segurança ali antes de pegar o material com toda a empolgação que eles vendem. Sim, é um material da editora Image, primeiro quadrinho diretamente super-heróis, assim, da editora Pipoca Nanquim, porra, que bacana, no formatinho todo legal, a gente olha a capa, é um negócio meio Esquadrão Suicida, você começa a ver as páginas, tem várias referências a heróis, e você espera aquele quadrinho de herói que vai deslanchar e que vai te trazer uma obra diferenciada, como eles prometem. É diferenciada? É. Mas está muito longe de ser o melhor quadrinho de super-heróis sequer da atualidade, tá? Porque aqui a gente tem um material legal, sim. Na história, existe um grupo bem similar ao Esquadrão Suicida. A premissa básica desse grupo, Copra, é justamente ser uma homenagem, se inspirar no Esquadrão Suicida. É um grupo de personagens bem diferenciados, com poderes bem diferenciados, e às vezes nem poderes, tá? Que são realmente criminosos e tal, e estão reunidos ali em missões extremamente improváveis. Eles estão numa missão até que eles se deparam com um artefato místico estranho lá, demoníaco, alguma coisa assim, de outra dimensão e o cacete. E vai dar merda total logo no primeiro capítulo. A partir dali vai rolar todo um desenrolar de trama para tentar descobrir mais sobre aquele artefato, para tentar resgatar aquele artefato, para tentar concluir aquela história. E aí no meio disso, esse grupo que inicialmente era algo basicamente com alguns personagens no estilo do Esquadrão Suicida somente, a gente começa a ter alguns personagens parecidos com outros personagens do mundo dos quadrinhos. O tempo inteiro o Michel Fif brinca com essa ideia de trazer pra gente referências ao mundo dos quadrinhos. Então a gente tem um Doutor Estranho que é totalmente igual, a gente tem um Justiceiro, Frank Castle, entre outros personagens que começam a aparecer na história, além dos seus personagens totalmente estranhos e exóticos também. Essa trama se desenrola de uma maneira interessante, o quadrinho é legal, funciona, tá? E tem sua conclusão. Até ali, é um bom quadrinho, tá? Longe de ser um quadrinho excepcional, imperdível, maravilhoso, espetacular, é um bom quadrinho. Existe um diferencial que pode ser visto como uma coisa extremamente positiva ou como uma coisa extremamente negativa dentro da história.
que é a arte, tá? O quadrinho não só com relação à arte, mas até também com relação à estrutura narrativa da história, ele tem uma cara muito de independente. E isso pode ser ruim, tá? Já li muita coisa independente, já li muito material, porra, tava lendo os materiais do Crumb, li várias coisas, cenário indie, underground, umas coisas mais diferentes. E aqui a gente sente uma carga que é muito fora do básico de quadrinhos Marvel e DC. Então, se você está comprando um quadrinho pensando que, eu vou comprar essa edição com uma boa história de super-heróis, só que não está sendo publicada pela Marvel e DC. Tem ali uns personagens meio pensados dali, um pouco repaginados, pouco mesmo, muito pouco repaginados, e é uma nova história, uma história que alguém podia estar contando em Marvel e DC e não contou. Não é por aí. A forma da estrutura narrativa é bem diferente. A cadência da história, a forma como ela vai se desenrolando, tem elementos diferentes. É a mesma coisa que você assistir um filme. É que a gente não tem esses filmes para fazer esse comparativo. Mas dá para fazer um comparativo com outro gênero que não seja super-heróis propriamente dito. Tá? A gente pode assistir, por exemplo, um filme de terror. Um filme de terror hollywoodiano ali, o básico, a premissa básica. A gente vai ver uma invocação do mal extremamente bem feito, com uma narrativa americana mesmo. E aí você pega um filme de terror independente. Você pega um filme de terror daqueles bem diferenciados do circuito europeu, com uma pegada mais... Tem uma estrutura narrativa. Os dois podem ser ótimos, mas tem uma estrutura diferente. Tá? São do mesmo gênero e tal, mas você sente as diferenças. E essa diferença não vai ser agradável para todo mundo. Essa cadência diferente na história e a arte, que não só é muito diferente do que a gente está acostumado, mas também tem um ritmo diferente de narrar a história. A própria narrativa visual, ela tem uma cadência própria que quase me incomodou, tá? Não vou dizer que me incomodou, achei um aspecto diferente, atrativo, mas, por outro lado, também não me empolgou. Tinha um atrativo inicial, quando eu vi as páginas deles mostrando, até quando eu peguei a revista, eu falei, porra, que bacana, cara, essa arte aí inventando umas coisas totalmente novas, diferentes. Mas quando você começa a mergulhar aquilo, aquelas páginas começam a ficar meio cansativas, o negócio não tem o brilho todo que eu achei que teria. Então eu tive alguns problemas sim. Mais uma vez, não é um quadrinho ruim, mas eu acho que é um quadrinho muito longe de ser para todo mundo. Tá? A gente tem umas sequências de ação legais e tal. Eu acho que eu consigo fazer um comparativo aqui com Tartarugas Ninja, por exemplo. O volume 1 do Tartarugas Ninja, que foi o único que eu li até agora, embora eu tenha os 3, eu sinto o desabrochar dos artistas. Os caras estavam começando, se desenvolvendo enquanto desenhistas, se desenvolvendo enquanto roteiristas. Aquele material, acredito eu, que vai evoluindo muito, porque você vê a evolução de um capítulo para o outro em todos os aspectos, seja nos narrativos ou seja na arte. Mas a gente vê que é um trabalho inicial bem underground, bem independente. E eu sei que muita gente não gostou. Acho que aquilo vai melhorar bastante. Para chamar a atenção do jeito que chamou, de virar desenho, videogame, filme, aquilo vai melhorar, tá? Mas eu já acho bom. Mas existe também um elemento emocional ali de crescer com Tartaruga Ninja, tá? Então eu vi aquilo e eu me animei. Aqui eu já achei isso um pouco diferente, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma página. Porque aqui, por exemplo, é uma página que tá tudo bem, tá? Uma outra característica aqui também vale a pena a gente ressaltar é que esse bege da capa é a cor da revista inteira, tá? Todo o capítulo, todo o encadernado é bege, mas é tudo bege. E acredito que aquele que tem a capa roxa, o quadrinho inteiro seja roxo também. Roxo não, lilás, né? Isso é a estética própria do artista, ele está fazendo um trabalho diferenciado. Mas vamos lembrar, é um trabalho diferente, é um trabalho independente. Então você vai ter uma arte. Por exemplo, esse personagem aqui, ele não tem uma arte totalmente tradicional e que vai agradar a todo mundo. Então alguns aspectos vão incomodar um pouco algumas pessoas. E daí eu digo que se você é um leitor de quadrinhos super-herói e está empolgado por esse material, mas você é leitor de super-heróis, você é leitor de Marvel, DC, alguma coisa ali de outras editoras, mas muito mais voltada para aquilo, talvez esse material não seja para você. Ele faz algumas coisas muito legais, por exemplo,
botar um quadro dentro da... Eles estão atrás de uma peça que tem esse formato aqui, tá vendo? Então, ó, tem um quadro que se passa dentro da peça. Mas a composição de cores, de arte, você vê o tempo inteiro a pintura dos personagens, que provavelmente foi pintado ou com lápis de cor ou com um giz de cera. Você vê todos os traços, tá? Isso, por um lado, pode ser um atrativo, como foi inicialmente pra mim, vou ser sincero. Eu olhei e falei, porra, isso é bacana, cara. O cara tem um estilo próprio, diferente e tal. Mas depois, com esse desenrolar, a coisa vai começando a desanimar um pouco. Essa estranheza da arte vai dando uma desanimada na história. E a história, embora tenha sequências de ação, tenha umas sequências violentas e tal, tem umas criaturas que surgem de outra dimensão e tudo mais. Embora essas coisas aconteçam, o negócio fica meio estranho. Eu acho que falta, além disso tudo, algum aprofundamento nos personagens, algum desenvolvimento maior por eles. Porque é aquilo, a gente olha o personagem e sabe, porra, esse cara aí é o pistoleiro. Ah, esse cara aí é o Frank Castle, né? Até o nome dele é Castilho. Então a gente sabe que ele é o Justiceiro, visualmente ele é o Justiceiro. Mas o fato da gente não conhecer nada desses caras, da gente não ter nenhum desenvolvimento inicial na história, aos poucos aparece alguma pequena descrição e tal, mas eu também senti falta dessa narrativa clássica dos quadrinhos. Como falei, é um quadrinho diferente. É um quadrinho com uma pegada diferente, que pode ser extremamente interessante, mas pode ser extremamente desmotivante também, tá? Então, vocês vão ter que decidir se vale investir nesse material ou não. Eu vou te falar o seguinte, esse primeiro encadernado ganhou um sinal de alerta aqui. Eu achei um material legal, mas não é um material que eu acompanharia, sinceramente, tá? Como eu peguei o volume 1 e 2, obviamente vou ler o volume 2, esperando que haja uma grande melhora da história. Que o Michel Fife consiga se desenvolver melhor dentro da sua narrativa, tanto visual quanto de roteiro, e que esse material fique mais gostoso de acompanhar, fique mais interessante. Isso acontecendo, eu abro ali uma brecha para o próximo encadernado do ano que vem e tal. Quem sabe pegar o próximo pacote com volume 3 ou 4. Mas se seguir no mesmo ritmo, é um material que eu vou falar, poxa, eu li, compra, legal. Não vou investir mais nisso, tá? Tá nesse nível pra mim. É um nível de leio, é um encadernado fechado, fechou um arco aqui, fecha o próximo e tá bom. Eu não preciso me desenrolar mais nesse material, se continuar no nível do volume 1. Tive alguns problemas, sim. Não foi uma leitura... Eu achei que eu ia pegar e ia devorar assim, muito rápido e não foi, tá? Não fluiu. Faltou alguma coisa. Faltou o Marvel e DC. Faltou o mainstream. Faltou ser uma coisa mais super-herói. É independente demais. É indie demais. É underground demais. E aí, eu preciso que ele tenha algumas características diferentes. Às vezes é difícil de tentar explicar esse sentimento da leitura. Porra, eu vou ler uma coisa indie, eu vou ler uma coisa underground, eu quero que ele me apresente alguma coisa diferente. Ele flerta demais com o gênero, ele usa os personagens, mas aí me entrega meia porção do independente, meia porção do super-heróis. Porra, não é por aí. Tu vai fazer um quadrinho de heróis independentes, me entrega uma parada indie total. Porra, me entrega uma viagem total aqui indie, bacana. Eu senti que ele ficou no meio do caminho dos dois e acabou não me entregando o que eu esperava. Mais uma vez, posso também estar contaminado com Bruno Zago, Daniel Lopes e companhia, dizendo que é o quadrinho, pá, e aquela empolgação, pô, vem um Image na capa e tu fala, porra, é o quadrinho da Image, cacete. Isso pode ter sim influenciado um pouco, mas existe esse problema, tá bom? E vocês, leram, curtiram, o que vocês acharam do material? Digam pra mim, é realmente difícil eu externar aqui essa sensação que eu tive com a leitura, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e absorver um pouco da minha experiência com esse material. Realmente é um material difícil de falar, de botar pra fora o que eu senti. Mas tá dado aí o recado. É um quadrinho de heróis legal, com potencial, mas não é pra todo mundo, tá? Dependendo do seu estilo de leitura, do seu gosto, esse material aqui é pra você passar longe, beleza?
Curtiu? Então fala pra mim aí, deixa nos comentários o que você achou do programa, o que você achou do quadrinho e tudo mais, tá? Se inscreve no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo, ative a notificação do sininho, venha sempre aqui ver outros programas. Não se esqueçam de se inscrever no Instagram e no Facebook do Barbas, sempre tem coisa bacana por lá, principalmente no Instagram. E vou deixar o link que tá animado, vai comprar e tudo mais, tem o linkzinho do Barba aqui embaixo. Copra na Amazon, você comprando por lá, não só o Copra, você comprar qualquer coisa na Amazon, qualquer coisa, você ajuda aqui o canal, ajuda aqui o trabalho, tá bom? Então use os links do Barba que estão aqui embaixo, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.